Gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje, contando um pouco sobre esse programa que o WWF vem desenvolvendo junto com o Banco do Brasil, com a Agência Nacional de Águas e com a Fundação Banco do Brasil, que tem uma interface aqui na região de Bauru, né, na bacia do Rio Lençóis. Então, agradeço o convite da organização, né? Vamos lá. Bom, primeiro eu trabalho para o WWF, né, que é uma organização ambientalista, né, que está presente em mais de 100 países, né, 5 continentes, e completou em 2011 50 anos de atuação em nível mundial e 15 anos aqui no Brasil, né? E trabalho dentro de um programa do WWF chamado Agricultura e Meio Ambiente, né? A missão do WWF, o que é? Aliar a conservação da natureza com a atividade humana, né? Basicamente é essa, né? Conservação da biodiversidade, uso racional dos recursos naturais e benefício para os cidadãos, né? De hoje e das futuras gerações. E a gente está dividido em alguns programas, né? O WWF, aqui no Brasil, deve estar com volta de 130 pessoas hoje. A gente trabalha em alguns biomas, a gente não trabalha no Brasil inteiro, a gente trabalha principalmente em alguns biomas, na Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica e Cerrado, e tem algumas linhas de ação mais fortes, né, que seria mudanças climáticas, ecologia da paisagem, finanças para a sustentabilidade, água para a vida, agricultura e meio ambiente, que é o programa que eu estou situado, e educação para sociedades sustentáveis. Bom, e daí, dentro desse contexto, o WWF, né, e o Banco do Brasil estabeleceram essa parceria com a Agência Nacional de Águas e com a Fundação Banco do Brasil para desenvolver um programa, né, chamado Programa Água Brasil, que atua em nível nacional, principalmente criando experiências ligadas, né, na parte de experiências mais práticas, ligadas à questão, né, de resíduos sólidos nas cidades e a questão da agricultura e água em algumas microbacias espalhadas pelo Brasil. Então, ele trabalha principalmente em quatro eixos, né, 4 linhas de ação, onde uma está esses projetos socioambientais que a gente chama, né, que é a questão do meio rural, agricultura, né, o foco da agropecuária sustentável, e meio urbano, resíduos sólidos e consumo consciente. A questão de comunicação e engajamento, que é principalmente você trabalha com experiências piloto, né, ou experiências numa escala regional, né, nos projetos socioambientais, e a ideia é que você dissemine essa experiência depois. E depois você tem 2 trabalhos onde, né, como é uma parceria com uma instituição financeira, o Banco do Brasil, também de promover, não só internamente no Banco do Brasil, mas também para o setor financeiro, essa questão da sustentabilidade, né, que as instituições financeiras têm um papel fundamental, principalmente na hora de, né, definir que tipo de crédito ele vai dar, como é que vai investir esse crédito, para quem vai dar esse crédito vai ser dado e como é que ele vai ser dado, né? E esse programa está aterrissando aqui na região de Bauru, né, na bacia do Rio Lençóis, né, trabalhando ali, principalmente no terço superior da bacia. Então é onde aterrissam os projetos socioambientais. Tá? Bom, então eu vou falar um pouco sobre projetos socioambientais da questão da água e agricultura, depois eu vou entrar mais detalhadamente no que está sendo feito aqui na região em Lençóis, vou explicar um pouco mais qual que é o contexto mais nacional do programa Água Brasil, né, então ele atua, né, nacionalmente, e o que foi feito, que foram escolhidas, né, algumas microbacias, né, representativas de diferentes, né, situações, onde são trabalhados no sentido de desenvolver experiências pilotos que possam ser depois disseminadas para outras regiões. Então você tem bacias desde do Acre com Chapuri, você tem bacia no Piauí, você tem bacia no Mato Grosso, tem bacia no Mato Grosso do Sul, tem 2 bacias aqui em São Paulo e bacia aqui no Rio Grande do Sul também. Hoje, na verdade, você tem 8 bacias sendo trabalhadas, né, nesse período, e você tem mais 6 bacias que vão entrar na próxima etapa do projeto. Tá? E como eu estava falando, assim, essas 8 bacias, elas têm características diferentes, que dá para você criar realmente uma visão bem complementar de diversas situações que você encontra no meio rural. Então você tem desde bacias, onde a questão até a questão da segurança hídrica, né, questão muito focada,
né, na questão de produção de água realmente, né, onde você tem Pipiripau, Guariroba e Cancamoinho. São bacias onde estão ligadas ao programa Produtor de Águas, né, da Agência Nacional de Águas, onde você tem um pagamento por serviços ambientais, inclusive. Você tem 3 outras bacias que estão muito ligadas assim, à agricultura bem familiar mesmo, questão de segurança alimentar e desenvolvimento regional, né, que é do Acre, do Longá e do Peruaçu. E você tem 2 bacias, que é onde está a bacia do Rio Lençóis, que são bacias que representam bem a questão do agronegócio. Então, aqui em Lençóis com a questão da cana e no Telespire e Sorriso com a questão da soja. Bom, o que se quer com esse eixo 1.1, né? Principalmente o quê? Você disseminar essas boas práticas, né, desenvolver boas práticas de produção, trabalhar na conservação e recuperação da biodiversidade, né, principalmente focando a questão de uso e conservação da água, né, você fortalecer, né, mecanismos, instâncias de gestão de recursos hídricos, você trabalhar a questão, né, pedagógica, né, através de cursos, você trabalhar realmente o conhecimento técnico regional, trabalhar com questões de tecnologias sociais da Fundação Banco do Brasil. Né? O Banco do Brasil tem uma série de tecnologias que se aplicam a diferentes realidades, né, que você pode estar utilizando isso daí. E fomentar o desenvolvimento regional e ganhar escala em relação a isso. Então a ideia é que tudo que você desenvolva, né, numa situação piloto dentro de uma microbacia, que você consiga depois extrapolar isso e isso sirva para outras regiões, outras realidades. Bom, daí a gente vai entrar na questão dos projetos de coleta seletiva. O outro foco do eixo do projeto, além da parte de agricultura, é a questão do consumo, do consumo consciente nas cidades e de resíduo, e tratamento de resíduos sólidos. Então, nesse projeto também foram escolhidas 5 cidades piloto, né, que é Rio Branco, Pirinópolis, Caxias do Sul, Belo Horizonte e Natal, onde estão sendo trabalhada toda essa questão, tanto a parte do consumo quanto a parte dos resíduos sólidos. Né. Então, o segundo eixo é a questão de comunicação e engajamento, que tem justamente esse objetivo, né, de você conscientizar o público, né, tanto o público interno, no caso, como uma parceria do Banco do Brasil, da Agência Nacional da Fundação com o WWF, tanto esse público interno dessas instituições, como também a sociedade, de maneira geral, em relação à preocupação com a conservação dos recursos hídricos. Né. E também disseminar essas práticas que estão ocorrendo no campo, né, para outras regiões. O eixo 3, que seria a mitigação de riscos ambientais, justamente entra daí nessa questão do próprio banco, né, da forma de atuação do banco, no sentido de o quê? Você analisar os critérios do banco, né, para você sugerir mudanças para que a forma de disponibilizar crédito siga critérios mais sustentáveis. E o eixo 4, que é o eixo de negócios sustentáveis, que também é bastante interessante, e acho que tem muito a ver com o evento aqui hoje, que é o quê? Como é que você desenvolve linhas de crédito, né, tanto para o Banco do Brasil como para outras instituições financeiras, que permitam você desenvolver iniciativas mais sustentáveis. Então, onde é que tem, né, necessidade de você ter linhas de créditos ou produtos financeiros que possibilitem, que promovam mais negócios sustentáveis. Bom, então é isso, né? Aprimorar os modelos de negócio, voltando para o desenvolvimento regional, e aprovar mudanças de modelo em relação às instituições financeiras em relação à sustentabilidade. Né? Bom, então agora eu vou entrar um pouco mais no que está sendo feito aqui na região, na bacia do Rio Lençóis. Tá? Bom, essa é uma imagem da bacia, né? A gente tem Bauru ali em cima. A bacia do Rio Lençóis nasce ali, né, ali em Agudos, Borebi, e desce para Lençóis, vai encontrar com o rio Tietê ali embaixo. Né? Essa é uma visão geral da bacia. Essa é a área que a gente escolheu para trabalhar por uma série de motivos. Né? Tudo que é colorido, né, verde, vermelho, azul e verde, é cana-de-açúcar. Esse é o terço superior da bacia, e essa é justamente a área que abastece o município de Lençóis. Tá? É uma região de transição entre Mata Atlântica e Cerrado, né? Tem o foco da cana-de-açúcar. É uma região também que você tem solos mais sensíveis, né? Então isso também, né, pode ter um impacto maior na questão da água.
é a região de abastecimento do município de Lençóis. E tem aí, a principal cobertura nesse terço da bacia, 46% é cana, depois tem um pouco de eucalipto, né, 21%, e pastagens. Né. E uma coisa que é interessante colocar, que embora o projeto tenha essa aliança nacional entre a Fundação, Banco do Brasil, Agência Nacional de Águas e WWF, quando a gente aterriza numa região, em todas as microbacias, você estabelece, né, parcerias regionais. Aqui no caso, na bacia do Rio Lençóis, foram estabelecidas parcerias com as 3 prefeituras que estão ali naquele terço da bacia, Borebi, Agudos e Lençóis, e também com 2 atores importantes do setor produtivo de cana-de-açúcar, que incorporaram o projeto de uma maneira bastante séria, que é a Ascana, a Associação dos Produtores, e a Zilor, que é a usina que atua ali naquela região. Né? Então, isso faz com que o projeto, né, o Programa Água Brasil, na região, acabe tomando muito mais força. Né? Então, para vocês terem uma ideia, né, os parceiros que eu estava falando, né, você tem a Ascana, a Zilor, como sendo os parceiros do setor produtivo, tem a Prefeitura de Lençóis, a Prefeitura de Agudos e de Borebi, e depois tem parceiros indiretos que estão sendo convidados a participar, né, das reuniões que a gente está promovendo, que estão acompanhando o projeto, que contribuíram nessa fase inicial, que seria a CAT, a Defesa Agropecuária, o Comitê de Bacias, o SAI de Lençóis e a Secretaria do Meio Ambiente. Então, são pessoas que estão, de uma certa maneira, acompanhando o projeto, alguns mais de perto, alguns mais de longe, mas que a ideia é que eles também se beneficiem do que está sendo feito aqui. Né? E como é que é a forma de atuação que o projeto está tendo aqui na região? Né? A ideia é justamente essa, né? Que você não faça um projeto que, né, só desenvolva tecnologia, desenvolva expertise, que isso, né, não fique na região. Ou como é que você faz essa inter-relação com o que já existe na região, né, com o que você precisa desenvolver. Então, a primeira ação que a gente fez, quando a gente começou a atuar de fato aqui, foi o quê? Estabelecer um grupo técnico local, onde estão presentes os parceiros diretos e os parceiros indiretos, no sentido de captar a experiência local, experiência regional em relação a esses temas que a gente está trabalhando. Em cima disso, a gente detalhou um plano de trabalho, que foi escolhido 3 áreas, que eu vou falar mais para frente. Começamos a implantar as unidades demonstrativas, a gente está exatamente nessa fase, e a partir daí a gente vai estar avaliando os resultados que a gente tiver. E sempre com 2 focos bastante importantes. Um é, como é que você traz contribuições externas de pesquisadores, universidades, outras experiências para a região, né, para adaptar nesse grupo, né, então tudo que foi feito foi discutido nesse grupo, e como é que você comunica isso daí para que isso se replique em outras regiões. Então essa é sempre a linha base de ação que a gente está atuando aqui na região. Né. Então as linhas de ação centrais que foram definidas por esse grupo foram o quê? Restauração florestal, né, principalmente focando mata ciliar, porque o que acontece? Você tem um custo hoje de restauração florestal super alto, né, então gira em torno de 8 a 20 mil reais por hectare, hoje para você restaurar 1 hectare de mata ciliar, por exemplo. E você tem assim, praticamente um modelo que vem sendo mais utilizado convencionalmente por mudas, que é o modelo aí 3x2 que a gente costuma chamar. Então a ideia é o quê? Como é que você procura metodologias de restauração mais baratas e que garantam uma qualidade no longo prazo para você conseguir reduzir esse custo e conseguir restaurar mais áreas de mata ciliar. Outro foco seria a questão de boas práticas agrícolas, que também tem impacto direto na questão de solo, né, na questão de água, principalmente se a gente falar de solos mais sensíveis. Né? Então a ideia é o quê? Como é que você promove práticas agrícolas, identifica práticas agrícolas mais interessantes para serem trabalhadas, que diminuem o impacto sobre a água. Né? Então, hoje a gente está trabalhando principalmente a questão de solo, de diferentes tipos de manejo de solo, e a questão da certificação Bom Sucro. Deixa eu só voltar aqui um pouco. Certificação Bom Sucro, o que é? Existe uma mesa redonda da cana-de-açúcar, que chama Bom Sucro, que é uma mesa redonda internacional, onde estão os principais atores da cadeia produtiva da cana-de-açúcar, e ela desenvolveu uma série de critérios socioambientais para serem aplicados na produção de cana-de-açúcar. Tá, então, inclusive aqui na região já tem produtores certificados, um dos produtores da bacia já é certificado Bom Sucro, o que assim, você pode ver uma série de diferenças em relação a outros produtores que não são certificados. Né? Bom, na parte de restauração florestal,
o que a gente vem trabalhando. Os parceiros locais já têm uma experiência, já vem trabalhando isso com mais de 14 anos. Você tem casos, inclusive, umas situações de que a restauração não deu certo, como foi feita há 10, 15 anos atrás, e ela não funcionou. Então, um dos experimentos, inclusive, que a gente está fazendo é como é que você resgata essa área que foi plantada e que não deu certo, como é que você, vamos dizer assim, corrige esse problema que deu naquela época. Então, com base nesses parceiros, a gente identificou 6 áreas, com cada uma com uma diferente situação. Você tem desde a área que antes era cana e foi abandonada há um tempo atrás, então está uma área lá onde só a massa, né, matéria orgânica cresceu. Você tem áreas que eram pastagens, você tem áreas que são típicas de cerrado, você tem áreas que são áreas mais inundadas, áreas mais alagadas, e você tem áreas de restauração que não deram certo e que estão lá paradas e que se você não fizer uma intervenção ela não vai evoluir. Então essa é a ideia um pouco que a gente está tendo para trabalhar lá. Então, também assim, uma coisa que eu acho que é interessante colocar, né, que não o projeto ele prevê essa parceria realmente local, inclusive com a entrada de recursos no projeto. Então, se você pegar tanto a parte do Ascana, os produtores participam com a questão de preparo de solo, incluindo a adubação, né, de toda a parte das unidades demonstrativas. Inclusive, já foram algumas respostas bem interessantes do projeto, que a gente começou a fazer. A gente está implantando 10 hectares de unidades demonstrativas lá, e, na verdade, os produtores já começaram, por conta própria, a aumentar essas áreas, inclusive para ter um pouco mais de experiência. A Zilor, como já tinha uma experiência de fazer um modelo específico deles, também está entrando com esses modelos como comparativos. A ideia é a gente ver modelos mais baratos e mais eficientes. O legal é comparar com o que já está sendo feito na região. Então, eles já estão implantando esses modelos também. Né? E a Água Brasil entra com o plantio e a condução e o monitoramento aí das unidades demonstrativas. Né? Então, em março de 2013, as unidades foram implantadas e diferentes metodologias, né? Desde manejo de liana, que é uma invasora, né, de floresta, a parte de produção por semente, né, em vez de você usar muda, você partir direto para uma semeadura direta no solo, você fazer só o manejo da regeneração, né, você vê o que está surgindo ali na área e fazer o manejo dessas áreas, o plantio por semente mais adensado, ou o uso de adubação verde como uma forma de você controlar a invasora. Aí está uma imagem, né, de onde foi coletado. Isso aqui são as sementes que foram utilizadas para fazer o plantio por semente. Né. Bom, na parte de manejo de solo, a gente já tem algumas coisas também bem interessantes, que o que está acontecendo, né, acho que vocês estão vivendo essa mudança aqui na região, né, a cana de uns anos para cá começou a diminuir a queima e passou a ser colhida mecanicamente, o que traz uma série de benefícios ambientais, né, em termos de conservação de solo e inclusive em termos de redução de poluentes atmosféricos e tudo mais. Só que isso está trazendo uma série de dificuldades para o sistema produtivo. Desde a parte de compactação de solo, desde a parte de aparecimento de outras pragas, adaptação de variedade, uma série de coisas que acabam acontecendo e dificultando o manejo da cultura. Então, o setor está o setor de cana-de-açúcar está nessa fase justamente de mudar, né, o formato de manejo, né, e encontrar um manejo melhor, tanto da parte de solo, que, né, para você poder continuar tendo aí uma produtividade significativa. E a Ascana e a Zilor, ele já vem desenvolvendo uma série de metodologias, já vem trabalhando, testando uma série de práticas, né, visando justamente isso, né, como é que eles conseguem manter a produção nesse novo formato de trabalho. E aí é onde a gente está entrando justamente com esse componente ambiental, que é avaliar o impacto dessas tecnologias sobre a questão da água, principalmente da água pelo arrasto de sedimentos. Né. E o outro ponto interessante é você também tem ali entre a Ascana e a Zilor, a coleta de palha para a geração de bioeletricidade. Né? Então, como é que você avalia qual é o impacto de você tirar? Porque a palha ela promove uma cobertura do solo que acaba dando uma conservação desse solo. Se você tira a parte dessa palha para gerar energia, qual é o impacto, quanto que de fato você poderia estar tirando, né, para gerar uma eletricidade que é bastante interessante sob o ponto de vista sustentável. Tá. Bom, então, essa parte de manejo de solo, a gente está trabalhando com 2 linhas de ação, principalmente. Uma é a questão de você
no caso da palha, identificar realmente, já tem estudos em relação a isso, identificar a literatura, avaliar isso daí, né, em termos de pesquisa do que já foi feito, e levar essa discussão para implementar práticas, né, implementar indicadores e monitoramentos na região. Né, a outra é o quê? Você identificar indicadores ambientais que permitam você avaliar qual é o impacto que essas práticas estão tendo no solo e na água, e avaliar esses diferentes tipos de manejo. Né. Então aqui é um solo depois da colheita mecanizada, não dá para, a foto está meio ruim, mas ele fica bem coberto de palha. Né? E a outra coisa que a gente está, né, nesse sentido de você trazer o que está sendo desenvolvido na região e poder replicar isso em outras regiões, uma metodologia que a gente está utilizando, o que é? É uma ferramenta que o WWF ajudou a desenvolver, junto com uma série de grupos de pesquisa, de universidades, que é uma modelagem. Você faz o quê? Você identifica parâmetros no campo, então você vai lá, coleta uma série de informações durante 2 anos no campo, né, esse vai ser o trabalho que vai começar agora até o final do ano, coleta uma série de informações na água, em relação a qual que é o impacto que está tendo na água, daí você joga isso no modelo, né, num modelo matemático, que usa uma série de informações georreferenciadas, né, de declividade, de quantidade de chuva que cai na região, e isso daí te dá uma ideia do né, de quanto de impacto que aquele tipo de prática está tendo na água, em relação à perda de solo. Então, você fazendo isso daí, você vai conseguir ver qual prática é melhor em qual condição, e qual seria o impacto se outras regiões, se outras bacias utilizassem essas mesmas práticas, as práticas que fossem melhor, ou até mesmo as práticas que fossem pior, você teria uma ideia de qual que é o impacto que essas bacias, essas regiões estão tendo. Né? Bom, no parte da certificação Bom Sucro, o que a gente vem trabalhando assim, você já tem uma situação na região em relação a questões socioambientais, a própria Ascana já desenvolveu, junto com a Zilor, um protocolo próprio, né, já tem um produtor, inclusive, certificado, né, em relação na certificação Bom Sucro. Então, a ideia é o quê? Você identificar quais são as dificuldades, quais são os gargalos, quais são os benefícios dessa certificação e poder extrapolar isso para outras regiões. Então, aí você vê alguns exemplos aí do que a certificação acaba levando, né, o produtor a desenvolver. Então, um cuidado muito maior com a segurança do trabalhador, com a questão da reciclagem, com a questão das práticas agrícolas em geral. Né? Bom, era isso, né, o conteúdo. Pessoal, eu agradeço aí a participação de vocês. Agradeço aí o Hélio, o Sérgio, por, né, ajudarem a estar aqui participando. E obrigado aí pela participação de vocês.